da Fundação Municipal de Esporte de Campos. Vamos conversar agora aqui com o Wendel Alexander, o conhecido internacionalmente mestre de jiu-jitsu. Vamos fazer algumas perguntas a ele aqui. Wendel, você participou também da organização do primeiro festival de artes marciais de esporte contra a fome. Arrecadaram mais de 1.000 quilos de alimentos. Como é que você pode falar sobre esse esporte? O que você tem a dizer? A cidade de Campos tem vários atletas bons. A prefeitura está apoiando agora um pouco mais os eventos e fica um pouco carente de competições assim, né? Então, mas o público compareceu, o jiu-jitsu foi legal também, teve mais luta legal de faixa preta. A gente só tem a agradecer ao público, né? Porque o nosso objetivo foi alcançado, que era a quantidade de alimento para doar para as entidades de pessoas carentes. Mas estamos felizes, eu, Rodrigo, o Neném, foi um sucesso o evento. Odel, vamos puxar um pouco a sardinha aqui para o negócio do jiu-jitsu. Esse ano nós temos 3 mundiais, um nos Estados Unidos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Como a equipe Nova União é a maior equipe do Brasil. Como é que tá? Vamos dividir essa equipe? É uma equipe, a gente fica assim, um pouco assim a desejar de falar, porque a gente está entre uma das melhores do mundo, né? A gente tem Nova União no mundo todo, vai ter os representantes que vão lutar a Copa do Mundo da CBJJ, que vai ser nos Estados Unidos, vai dividir um pouco, que nós vamos lutar em São Paulo também na CBJJE, que foi inaugurado agora há pouco tempo, e vamos lutar a CBJJO também em Teresópolis, que eu já fui diretor de arbitragem lá e ajudei muito no começo da CBJJO, foi gratificante para todos. Nós não vamos desistir de lutar lá, vamos sempre dando força ao presidente Luiz Hermínio, e vamos também lutar outra confederação que é de interesse grande da Nova União. Então a Nova União vai ter um título em cada confederação, isso aí, né? Eu não sei se vai ser título, a gente vai começar a brigar, mas o interesse nosso agora maior, meu e do André Pederneiro, meu sócio, é que a gente volte a conquistar os títulos da CBJJ, que os nossos atletas estão sentindo falta disso, do reconhecimento internacionalmente, e vai vir os atletas de fora como vinham antes, nós vamos fazer seletiva de novo, vai ter aquela briga que tinha antes dentro de casa para a gente formar um time forte para disputar os eventos. Para voltar à rivalidade, né? Você já tem algum nome que vai disputar nos Estados Unidos? Tem o Pitel, né? Faixa preta de Brasília, tem o Tagarela também, o Jonathan, entre outros, tem o Thiago Gaia, que lutou ontem aqui no nosso evento também. Tem vários atletas bons que estão lá fora, moram lá fora, tem o Robson Moura que também vai lutar. Então a gente tem um time bom lá de faixa preta que vai representar a nossa equipe. Das outras faixas a gente não sabe ainda quem tem condição, porque é um custo muito grande, né? Tem o Peçanha que também está lá fora, lutou ontem, foi campeão no MMA, que teve lá um evento nos Estados Unidos, também vai lutar o Mundial. Então, de faixa preta a gente está servido bem. Estão bem servido lá na Nova União, mas em termos das outras faixas marrom, roxa, azul, a gente não sabe quem vai ter condições de ir para lá lutar. Mas aqui no Brasil, as 2 confederações a gente vai estar forte. Aqui em Campos continua aquele trabalho, né? O pessoal tá vindo para cá treinando do Japão, né? Tem uma turma sempre treina com você aqui, né? A gente tem um centro de treinamento na Estação Saúde, onde eu dou aula, e que engloba tudo. Tem piscina, tem quadro de areia, tem pista para correr. Então a gente faz um trabalho englobado assim forte de preparação e depois de nível técnico. E vem muita gente de fora, né? Fortalecer o treino para se preparar para o evento. Então falou, Odel, você quer agradecer algum patrocinador aqui do teu evento, Festival de Artes Marciais? Quer falar mais alguma coisa sobre o Festival de Artes Marciais? Eu vou agradecer igual o Rodrigo agradeceu e igual o Neném agradeceu a todos. Eu não quero citar nome, mas a todos os patrocinadores. Mas principalmente a um grande amigo meu que está fortalecendo. O cara está chegando junto, é Toninho Viana. Eu acho ele o chave de ouro para mim aqui. O cara abraça o esporte, o filho dele está treinando, o filho dele já disputou 3 campeonatos, ganhou os 3. Então o cara está abraçando mesmo. Mas em relação aos patrocinadores, eu quero agradecer de toda a forma a oportunidade que deu para a gente dar ênfase a esse evento. Foi um sucesso, como eu falei antes. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o grande mestre, o Wendel Alexander. Eu peguei ele aqui rapidinho para dar entrevista pra gente aqui. Del, valeu, a gente se vê por aí. Valeu. Tchau, um abraço. Agradeço vocês também. Sem vocês também não tem um sucesso, né? A XCOM tá em todas. Parabéns ao Jesus, parabéns à esposa também que está sempre presente. Dayana. A Dayana. Mas a gente sempre conta com vocês. Inclusive eu tô com interesse, eu vou passar aqui de primeira mão, de fazer um evento com ele. Um ex-combo de MMA, um ex-combo de jiu-jitsu. Então estou passando para vocês também. Em breve. Falou, pessoal. Valeu, esse é o Del. Obrigado, Del.